Olá, boa tarde a todos e todas. Estamos muito felizes aqui. Estamos hoje encerrando a nossa última live nessa semana, que foi uma semana espetacular. Apesar de tudo que está aí fora, apesar de todas essas notícias que a gente vem acompanhando, né? Mas a gente está grato porque ao longo dessa semana a gente conseguiu cumprir esse propósito, que era trazer uma mensagem para vocês, uma mensagem de amor, uma mensagem de paz e, principalmente, dar uma sacudida em você, para você perceber que você, sim, você já tem armas, você já tem instrumento para transformar a sua vida e transformar a sua relação, o seu casamento. E a gente veio falando sobre isso, sobre casamento, porque a gente entendeu isso como uma chamada, uma vocação, e que a gente pudesse trazer isso de alguma forma. Então, essa semana inteira, a gente fez essa semana para salvar o casamento. Nós somos gratos por todos vocês que participaram. E hoje, em especial, nós vamos falar de dois assuntos para encerrar essa semana. Eu vou falar de um assunto, o Fernando vai falar outro, e a gente vai contribuir aqui um no outro, o assunto do outro, tá? Mas a live de hoje, se eu pudesse deixar um tema para ela, eu ia dizer o seguinte: você é responsável não apenas por amar, mas também por perdoar. Você é responsável. E para ser responsável, você precisa começar a agir, tá? Então, ontem nós postamos um vídeo, depois quando acabar a live eu quero que vocês desçam aí no nosso feed, compartilhem esse vídeo, compartilhem esse texto que a gente colocou aí nesse post do feed, falando um pouco sobre isso, sobre a responsabilidade, sobre não somente a responsabilidade, mas sim sobre a autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente tem vivido nas nossas vidas, nas nossas relações. E eu coloquei esse texto, que é uma interpretação de um texto de Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, que ele fala, que ele coloca no texto dele como que a culpa é dos outros. E muitas das vezes é assim que a gente está dentro da nossa relação, sabe? A relação tá ruim, tá indo por água abaixo, tá tudo complicado, e a gente está colocando a culpa no outro. Ah, mas se o outro, se ele fizesse, se ele pudesse resolver, se ele mudasse, se ele fosse diferente, se ele fosse mais carinhoso, mais amoroso. E a verdade é que nós, quando estamos olhando para o outro, colocando a culpa no outro, e a palavra é essa, é culpa mesmo, quando a gente está botando a culpa no outro, a gente está tentando aliviar a nossa parte dentro dessa relação. Dentro de um casamento, nunca vai ser o outro que vai ser o culpado. Sempre vão ser os dois que serão responsáveis, seja por toda a situação. E eu quero começar falando dessa... Beto, você não já começou? Já. Mas eu quero trazer para vocês uma metáfora para vocês identificarem essa questão de que a gente precisa começar em nós. Nós precisamos começar a mudar em nós. Que é a metáfora de Bayazid. Bayazid era um jovem e, como jovem, seus 18, 20 anos, Bayazid ora a Deus e fala: Deus, me dá força porque eu quero conquistar todo mundo, eu quero levar a tua palavra, eu quero falar do teu amor e eu quero transformar a vida de todo mundo. E ali os anos se passam e nada vai acontecendo, e Bayazid vai orando, pedindo a Deus força, e aí ele chega já com seus 40 anos, 20 anos se passaram, e nada mudou. E aí Bayazid fala assim: Deus, me dá força, porque pelo menos para mudar o meu país, eu quero mudar o meu país, me dá força porque eu quero mudar o meu país. E ali ele vai orando e os anos vão se passando, e ele vai orando e os anos vão se passando, e se passa mais 20 anos, ele já está com 60 anos de idade, e nada muda. E aí ele fala assim: Deus, eu sei que eu não consegui mudar o mundo, eu sei que eu não consegui mudar o meu país, mas eu quero que o Senhor me dê força para eu mudar pelo menos os meus familiares, os meus amigos, me dá força. Me dá força para eu conseguir mudar a vida dessas pessoas, mudar a mente dessas pessoas.
E ele vai orando e o tempo vai passando até que ele está com seus 80 anos, quase 90 anos de idade. E já com a sua, assim, a vida com a expectativa mais para o fim do que para a vida em si, Bayazid cai em si e fala: Deus, eu como jovem pedi força para mudar o mundo, eu como um homem pedi força para mudar o meu país, eu já idoso pedi força para mudar minha família e nada aconteceu. Mas hoje eu estou entendendo e eu quero que o Senhor me dê um pouquinho mais de força para eu mudar a minha vida, para eu mudar os meus pensamentos, para eu mudar a minha mente. E é exatamente isso. Você não precisa esperar chegar aos 90 anos. Você pode pedir a Deus força, discernimento para mudar a sua vida hoje. Porque o que você deseja mudar dentro da sua relação depende de você. Depende de você assumir a responsabilidade. Depende de você bater no peito e dizer assim: não, eu sou responsável. Se tá ruim, se não tá do jeito que eu quero, se não tá do jeito que eu sonhei, é porque eu não estou fazendo a minha parte. Em vez de tentar olhar, tentar julgar. Sempre quando a gente vai conversar com algum casal, ou sempre com alguém, ou uma das partes vem conversar com a pessoa só chega acusando o outro. Ela só chega botando a culpa toda no outro. E é culpa, isso aí é culpa. Em vez dela chegar e falar assim: não, eu sou responsável. Realmente minha vida tá ruim, meu casamento tá ruim, minha família tá ruim, porque eu sou responsável por isso. Eu não tenho agido, eu não tenho cumprido os meus papéis, eu não tenho sido a esposa que eu disse que eu seria, eu não tenho cumprido os meus votos. Por isso que, quando a gente estava formatando nessa semana, a gente pensou em falar sobre isso que a gente está falando hoje lá no primeiro dia. Vamos começar já falando de perdão, de responsabilidade, e aí depois a gente percebeu que não, a gente tinha que deixar isso para o último dia. Por quê? Porque agora você entende qual é o seu papel como esposa, qual é o seu papel como marido dentro de casa. Agora você já consegue entender o que é que a mulher originalmente pensa, como que ela pensa, a cabeça dela é a busca pelo amor, ela deseja ser amada, enquanto o homem, ele busca ser respeitado, o que ele quer, o que ele valoriza é ser respeitado. Então agora você entende se você está ou não cumprindo o seu papel. E aí você hoje tem mais consciência se você está sendo responsável ou se você está sendo irresponsável. Não. É isso? Irresponsável? Irresponsável. Irresponsável. Então, hoje a ficha já caiu para você. E às vezes você está amargando situações na sua vida, no seu casamento, por conta da sua irresponsabilidade. E tem um texto, tem um versículo bíblico que eu amo para falar sobre isso, sobre autorresponsabilidade, que está lá em Gálatas 6, versículo 7. E é mais ou menos assim o texto fala: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso colherá. Então, olha isso. Às vezes, a nossa atitude, ela representa uma zombaria para Deus, porque você está chegando e falando: ai, Deus, mas não foi esse casamento que eu pedi, não foi esse marido que eu pedi. Mas você só está colhendo o marido, você só está colhendo a relação que você está plantando. Para e reflita sobre isso. E aí você está orando como uma zombaria a Deus. Você está pedindo a Deus para entrar, para interceder, para resolver. E aí Deus está falando: tá, beleza, mas faz sua parte. Cumpra o seu papel, cumpra os seus votos. Seja quem eu estou dizendo que você tem que ser. E aí é mais fácil colocar a culpa no outro. Então, a autorresponsabilidade, ela permeia isso. A autorresponsabilidade, ela não determina o nível de controle que você vai ter dentro da sua relação, mas sim o nível de comando que você tem sobre as suas emoções, sobre a sua vida, sobre a sua mente. Então, não é a quantidade que você busca controlar a sua casa, controlar o seu marido, controlar a sua esposa, controlar a mente, controlar os sentimentos. A autorresponsabilidade não tem nada a ver com o controlar o outro. A autorresponsabilidade tem a ver com você comandar a sua própria vida, comandar as suas próprias emoções, comandar os seus próprios pensamentos. Então, pensa nisso, pensa nisso. Talvez hoje você está vivendo exatamente, você está colhendo os frutos dentro da sua relação, frutos que você mesmo plantou com as suas próprias mãos. Entenda, você sempre vai colher
ou por ação ou por omissão. Ou por ação ou por omissão. Você é responsável pelas ações que você faz ou por aquilo que você também deixa de fazer e você deveria se posicionar, você deveria se fazer ali. Eu disse sobre isso, né? Tem um livro que chamou O Silêncio de Adão. Adão foi totalmente responsável pelo que aconteceu com ele e Eva ali no paraíso. Tanto que quando Deus chega, Deus não procura Eva, Deus procura Adão, porque ele era responsável. Ele tinha recebido de Deus a autorização para ser o líder, ser o cabeça, ser aquele que ia proteger, que ia provisionar a família dele. E ele, omitiu. Ele, ficou de boquinha fechada. Então, o silêncio de Adão, ele traz tanto malefício quanto você simplesmente ficar colocando a culpa no outro. Então, pare e reflita sobre isso. Eu vou passar já para a Fernanda, que ela vai falar agora sobre isso, sobre perdão. Perdão. Um dos fundamentos da autorresponsabilidade, um dos fundamentos do perdão é a autorresponsabilidade. É você saber que às vezes você fica assim, ai, mas eu não consigo perdoar isso, ai, eu não consigo perdoar aquilo. É você parar e pensar o seguinte, qual é a minha parte nisso? Por que que isso aconteceu? Por que que eu deixei isso acontecer? Onde que eu estava quando isso aconteceu? Por que que eu não percebi isso antes? Por que que eu não parei para conversar sobre isso antes? E aí aquilo lá vai lá e acontece. E aí agora você fica aí. Ah, eu não consigo liberar perdão. Ah, eu não consigo perdoar. Eu até perdoei, mas eu não consigo esquecer. Fernanda vai falar sobre isso agora com vocês. Então, eu vou tentar ser o mais direta possível, o mais clara e talvez você já tenha até ouvido falar sobre o perdão nessa perspectiva que eu vou falar. Mas eu peço que você não bloqueie o que eu vou falar, que você ouça e tente refletir sobre isso. Na verdade, o Beto falou da responsabilidade, né? Porque realmente, às vezes, a pessoa age com a gente pela forma como a gente está agindo com ela. Mas tem casos que você não tem culpa nenhuma. Você é a vítima. Eu vou dar um exemplo. Se você sofreu um problema de pedofilia, você foi abusado sexualmente, você não tem culpa nenhuma a respeito disso. Então, não é questão de autorresponsabilidade aí. Mas eu vou falar do perdão, duas coisas importantíssimas do perdão. Primeira coisa, o perdão, ele é sobre você. Ele não é sobre a pessoa que te atacou, que te ofendeu, que te fez mal. Quando a gente fala de você perdoar a pessoa, é uma forma de você se libertar dessa pessoa. Por quê? Às vezes a gente fala com uma determinada pessoa assim, será que você não precisa repensar e perdoar o seu ofensor? E aí a pessoa fala, poxa, mas eu perdoá-lo, parece que eu estou apagando aquilo que ele fez comigo. E, na verdade, o perdão não é isso. O perdão, ele é uma quebra de corrente. A partir do momento em que você não perdoa uma pessoa, você está acorrentada a ela. Por quê? Você sempre vai lembrar daquilo ali. A pessoa sempre vai estar junto com você de alguma forma no seu pensamento. Então, quando você perdoa, quando você libera esse perdão, essa corrente é quebrada. E aí você passa a não ter mais vínculo nenhum com aquela pessoa. Já foi comprovado cientificamente, vários estudos falam sobre isso, depois você pode procurar lá no Google, que o perdão, ele é causa de muitas doenças. Câncer, às vezes, é causado pelo perdão. Não são todos os casos de câncer, mas tem casos que são falta de perdão. Por quê? Porque a falta de perdão ela gera amargura e a raiva. Você sente uma raiva constante. Eu estava lendo que foi feita uma pesquisa específica aqui no Brasil e eles viram que as pessoas que não tinham perdoado, eles fizeram a tomografia da cabeça e a área do cérebro onde aciona quando você sente raiva, ela fica acionada constantemente. Ou seja, você está eliminando no seu próprio organismo hormônios, toxinas que vão fazer mal para o seu próprio corpo. Existe, vou pegar o que o Fernando está falando aqui, que existem até alguns estudiosos que eles falam da mágoa, né? Que a falta de perdão ela gera essa mágoa, né? Você fica com essa mágoa. E aí a interpretação dessa mágoa é mágoa, má-água. Ou seja, o nosso corpo ele é composto 70% por líquido, por água. O líquido não, né? Porque a gente tem até mais do que líquido. Mas 70% do nosso corpo ele é composto por água. E essa água, ela pode estar sendo uma água boa ou uma água ruim. Então, quando eles falam da mágoa, é exatamente isso. Você está estragando a água que
está correndo dentro de você. E essa água ela vai provocar, porque ela é responsável por carregar as vitaminas, as fontes, os sais minerais, e aí se ela está mal, se ela está uma má água, com certeza ela vai trazer malefícios para você. E além dessa questão do emocional, que eu falei, você fica acorrentada a pessoa, então isso te gera um prejuízo emocional, a questão física, que o Beto acabou de falar, e a questão dos relacionamentos. Todos os seus relacionamentos vão ser afetados por essa falta de perdão. Então, pense assim, pense em algo que você precisa perdoar. Eu estou falando mais do que aqui casamento. É lógico que no casamento todos os dias a gente tem algo para perdoar. Mas assim, até na sua vida como um todo. Às vezes o seu casamento, ele não está fluindo porque existe falta de perdão dentro da sua vida, dentro do seu coração, dentro da sua mente. Então, pare e pense, quem eu preciso perdoar hoje? E talvez não é nem uma outra pessoa, talvez é você mesmo. Talvez você esteja acorrentada a algo que você tenha feito e que esteja te deixando presa ainda naquilo que você fez. Então, decida hoje parar, pensar e falar assim, eu preciso perdoar essa pessoa. E por que eu estou falando? Decida. É o segundo aspecto do perdão que eu trago. O perdão, ele não é uma coisa emocional, ele não é um sentimento. Não é assim, um dia eu vou me sentir à vontade de perdoar essa pessoa. Não. O perdão é um ato de vontade, é uma decisão. A partir do momento que você para e fala, eu vou perdoar fulano, você começa a trabalhar a sua mente e o seu coração, as suas emoções, para que isso aconteça. Eu falo por mim mesmo. O Beto, ele tem um temperamento que ele deixa as coisas para lá com muita facilidade. Ele, inclusive, esquece das coisas com muita facilidade. Eu já tenho um temperamento que as coisas que acontecem me marcam de uma forma muito profunda. Então, eu tenho muita dificuldade em perdoar. E eu lido com isso, assim, diariamente. Lógico que as coisas do dia a dia você acaba deixando passar também para não se aborrecer. Mas tem coisas que ficam amargurando mesmo a gente. E aí, o que eu decidi fazer na minha vida? Eu vou decidir todos os dias perdoar. Ainda que aquilo continue machucando. Eu sei que o perdão não foi completo, porque se te machuca é porque ainda não foi completo. Mas é decidir todos os dias. Aquilo ali ainda me machuca. Eu vou perdoar aquela pessoa. Deus, e aí eu no meu caso, eu ponho diante de Deus. Eu falo, Deus, eu não consigo perdoar sozinha, mas eu estou decidida a fazê-lo, porque eu não quero continuar acorrentada àquela pessoa, eu não quero ficar acorrentada àquela situação, àquela circunstância que me machucou. Então, eu estou decidindo hoje a perdoar. E talvez amanhã você vai lembrar daquilo, talvez você vai encontrar com a pessoa e aquilo vai te machucar de novo. O que eu faço? Aí eu estou falando de uma questão pessoal. Eu falo, Deus, eu preciso perdoar, eu estou liberando perdão para aquela pessoa. Eu não quero mais viver acorrentada àquela circunstância que me machucou. E assim eu vou seguindo. E aí, ao passar do tempo, eu vejo que aquilo ali já não me machuca mais. Porque esquecer do que aconteceu são casos raríssimos, que às vezes aconteceu algo na sua infância que você nem lembra. Aquilo te marca de alguma forma e você nem lembra. Mas a maioria das coisas a gente lembra. Então, você pode até continuar lembrando daquela coisa, mas aquilo não vai te machucar da forma como te machucava antes. Então, essa é a importância do perdão. Então, tenha duas coisas na sua mente. Primeiro, o perdão ele é sobre você, não é sobre a pessoa que te machucou. Segunda coisa, o perdão é um ato de vontade, é uma decisão, não é um sentimento. Se você achar que um dia você vai estar pronto para perdoar aquela pessoa, você nunca vai estar pronto. Porque você precisa falar para o seu cérebro, como se você estivesse dando um comando para o seu cérebro. Eu preciso me desacorrentar dessa pessoa. E aí o seu cérebro começa a trabalhar as suas emoções para que isso aconteça. Gente, é simples, vou falar assim, é fácil, não é fácil, mas é simples. O que a gente está trazendo aqui é um contexto de vida, de realidade. E basta você tomar a atitude de decidir perdoar. Primeiro, começando por você, começando a se perdoar, começando a se aceitar, a se amar, sabe? Então, assim, o que acontece? Por que o perdão, ele, em vez de a falta do perdão, por que ela atrapalha tanto? A mente humana, ela está o tempo todo processando. E a gente só processa, na mente humana, a gente só processa em 3 tempos. Ou a gente está processando o passado, ou a gente está processando o presente, ou a gente está processando o futuro.
Normalmente, as pessoas que não perdoam, elas estão gastando a maior parte do tempo dela no passado, revivendo aquela dor, revivendo aquele trauma, revivendo aquilo que aconteceu. E ela fica escravizada pelo passado, sabe? E quem fica escravizado pelo passado normalmente tem esse período de depressão, né? Exato. O caminho desse passado é um futuro deprimido, sabe? Por quê? Porque a ação presente não está sendo feita. Então, a ação presente hoje é você decidir perdoar. Aí, para melhorar mais ainda nesse aspecto, assim, um aspecto prático. Então, peraí, se eu estou perdoando algo que aconteceu com a Fernanda, vamos traçar um plano aqui, vamos traçar uma meta aqui para que isso não aconteça de novo. Vamos, olha, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer a partir de hoje? E entra num acordo, sabe? Para que aquilo não venha a ofender a pessoa, para que aquilo não venha... Porque a gente veio falar de perdão, e muitas vezes as pessoas estão falando assim, mas e a traição? A traição, olha só, normalmente as pessoas levam traição como traição conjugal, quando de fato as vias de fato acontecem. Mas muitos casais estão se traindo o tempo todo, porque assumiram um acordo lá no altar, assumiram um acordo diante de um juiz e não estão cumprindo isso fielmente, sabe? Às vezes a pessoa está colocando que a traição é somente ali no ato conjugal, mas às vezes você está traindo a confiança, traindo a fidelidade de um acordo que vocês fizeram. Olha, vou dar um exemplo aqui nosso. Desde quando a gente começou a namorar, que a gente projetou casar, a gente decidiu fazer contas conjuntas. Então, nossas contas conjuntas vêm desde antes de ficar noivo. A gente já começou a juntar dinheiro junto, a administrar junto e tal, tudo mais. Então, se a Fernanda recebe um dinheiro e ela não fala disso para mim, ela está traindo um compromisso que a gente assumiu. Ela tá descumprindo com algo que a gente se comprometeu. E isso é traição. Eles chamam de infidelidade financeira. Infidelidade financeira. E aí, mas não, o dinheiro eu consigo perdoar. E tem gente que consegue perdoar uma traição física, mas não consegue uma traição financeira. Mas o que eu quero trazer para você? Que a nossa mente está vivendo exatamente isso. O certo seria a gente viver 10% do passado, 10% a gente vai reconectar ao passado, e aí a gente tem que usar a recomendação bíblica. A Bíblia fala assim, o passado é o seguinte, ele fala o seguinte, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se eu estou trazendo uma dor, se eu estou trazendo um fato que está me aprisionando, me acorrentando, que não está acrescentando na minha vida, que não está me gerando esperança, isso não pode ficar ocupando minha mente. 70% tem que ser aqui no dia a dia. E aqui no dia a dia é que eu vou demonstrar se realmente eu perdoei, se realmente as minhas atitudes estão sendo de uma pessoa que não está mais guardando mágoa, que não está mais rancoroso. É aqui no dia a dia. E 20% projetando um futuro novo, um futuro decente, um futuro maravilhoso. Por quê? Porque eu perdoei, porque eu larguei para trás. E aí, fazendo o link lá na autorresponsabilidade, dentro da autorresponsabilidade a gente estuda uma regra que chama regra 10-90. O que é a 10-90, a regra 10-90? 10% é o que aconteceu, 90% é como eu vou reagir a isso. Por que você não consegue perdoar? Porque você está agindo 90% com amargura, com mágoa, com rancor. Se você decidir, nesses 90%, agir de forma diferente, com doçura, com liberdade da sua vida, da sua alma, com certeza, aquilo ali vai diminuindo, vai diminuindo. Por quê? Perdoar não é esquecer. Esquecer é a amnésia. Se você está esquecendo das coisas, tem até que procurar um médico para ver aí como é que está a mente. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar, ainda quando eu lembro, mas eu não sinto mais dor. Por quê? Regra 10-90. A dor, ela é inevitável. O sofrimento, não. O sofrimento é opcional. Então, fui traído, doeu, foi mal, foi chato, foi ruim. Opa, peraí, deixa eu parar aqui, deixa eu respirar aqui, peraí. O que eu vou decidir fazer? Eu vou decidir perdoar e continuar? É uma decisão. Eu vou decidir perdoar e não continuar? É outra decisão. Mas o perdão, ele tem que ser tomado aqui.
Eu lembro de um dos meus primeiros clientes, Fernanda sabe disso, um dos primeiros clientes que eu atendi, ele estava travado em uma área da vida dele, e a gente começou ali a investigar com algumas ferramentas e tal, e eu descobri, já era o segundo casamento dele, e ali dentro de uma ferramenta a gente descobriu que ele guardava muitas mágoas do primeiro casamento, porque foi um primeiro casamento que o término foi muito sofrido, e ele sofreu muito, e ele carregava isso até os dias de hoje. A gente aplicou uma ferramenta, ele liberou 100% de perdão, 100% de perdão. Se libertou, ele cortou as correntes que estavam prendendo ele ali. E o que aconteceu? Na semana seguinte, eu encontrei com a esposa dele, a atual esposa dele, eu encontrei com ela, e ela me abraçou e falou assim, olha, eu não sei o que você fez com meu marido, mas parece que ele agora é 100% meu. Sabe o que acontecia? O fato dele não ter liberado 100% de perdão fazia com que um percentual dele ficasse lá, a cabeça dele ficasse lá, a emoção dele ficasse lá no passado, naquele primeiro casamento. E aí ele não conseguia ser 100% para a atual esposa. E aí o simples fato, quando a gente descobriu aquilo, que ele desconectou, que ele quebrou aquilo tudo, que ele rasgou, chorou. Eu vi um homem chorando na minha frente. Não é bonito não, mas estava ali, sabe? Estava ali, quebrantando o coração dele. E aí, uma semana depois, a esposa vem e traz esse ganho pra gente, esse testemunho pra gente. Então, é isso. Você quer viver algo novo, mas você não quer abrir o velho, abrir mão do velho, abrir mão daquilo que está te machucando, que está te maltratando. Então, entenda hoje. Você é responsável por aquilo que você está colhendo dentro do seu casamento, dentro da sua relação. E o primeiro passo para você mudar a sua colheita é você liberar perdão. Começando por você. Começando a se perdoar por ter sido trouxa, por ter sido omisso, por ter sido um cego. Começar a se perdoar pelo que você fez de errado. Depois, se tem que liberar perdão para alguém, libere perdão. Se precisa conversar com essa pessoa, converse. Nesse caso do meu cliente, ele não falou com a ex-esposa. Ele liberou perdão ali, porque o que a Fernanda falou, o perdão não tem a ver com o outro. O perdão tem a ver com você, com a libertação total da sua vida, do seu coração, da sua mente, para você viver dias melhores. E é esse o desejo do nosso coração, é que você passe a viver, a partir de hoje, dias melhores na sua relação, dias melhores no seu casamento, dias melhores na sua casa, na sua família. Palavras finais? Só agradecer ao pessoal que esteve com a gente aqui durante essa semana. A gente espera que realmente vocês tenham sido abençoados de alguma forma. Esse foi o nosso objetivo desde o início. Nosso coração, a gente fez um propósito diante de Deus que a gente ensinaria para vocês aquilo que a gente aplica na nossa vida, né? Como casal, e o que a gente vem aprendendo ao longo do tempo, tanto na prática quanto na teoria. Então, assim, a gente falou sobre tudo de forma muito resumida, tem muito mais profundidade. Se você quiser se aprofundar, você tem como buscar em livros, em palestras, e ir acompanhando a gente, porque a gente todo dia faz post, todo dia posta nos stories, a gente vai continuar fazendo uma live por semana sobre assuntos que a gente achar importante, que a gente vê que tem necessidade. Então, assim, nos acompanhe. Primeira coisa, não desista do seu casamento. Por pior que esteja, é possível mudar. Se quando você namorava, no início do seu casamento, era tudo maravilhoso, por que não pode voltar a ser tudo maravilhoso? Então, assim, tem esse pensamento que é possível mudar. Basta a gente tomar uma decisão. Decisão não é, por exemplo, dizer, eu quero emagrecer. Isso não é uma decisão, sabe? Eu quero emagrecer. Beleza, eu quero. Quem não quer ser magra? Quem não quer ser uma Gisele Bündchen? Agora, o que eu tenho feito a respeito disso, entendeu? Eu quero ter um casamento bacana, eu quero ter um casamento feliz, eu quero criar filhos saudáveis emocionalmente. Tá, mas o que você tem feito por isso? Então, assim, a gente entregou para vocês um conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudá-los, só que vocês precisam colocar em prática, vocês precisam decidir colocar em prática. E, assim, agora eu vou para uma coisa que é uma crença nossa, mas que é uma realidade que a gente vive. Eu tenho certeza que a gente não teria chegado a esse ponto se a gente não tivesse Deus na nossa vida. Sim. Em muitos momentos, a gente não sabia o que fazer.
não só em conflitos entre a gente, mas, assim, problemas nossos mesmo como casal, familiares, enfim, com outras pessoas. E Deus foi essencial pra gente, sabe? Da gente parar, olhar. Tem um versículo bíblico que eu gosto muito, que o rei de Israel, ele fala assim: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. E muitas vezes, no nosso casamento, a gente se viu assim. A gente olhar para o céu e falar: Senhor, a gente não sabe o que fazer. A gente já tentou de tudo, mas não tem jeito. Então, assim, você pode fazer a sua parte também. Mas se você não conhece a Cristo, então eu te recomendo que você abra o seu coração para que ele entre. Vem cá, filha. Vem cá. Nossa pequenininha. Ó, como é que eu consigo deixá-la parada? Só com isso aqui. Vem cá. Mas é isso, assim. Olha lá, você tá aparecendo no videozinho, ó. Dá tchau. Fala, ei, gente! Fala, ei! Tá com sono. Gente, então é isso. A gente quer agradecer por essa semana. Foi uma semana intensa aqui com vocês. Foi uma semana em que a gente manteve também a nossa sanidade mental para poder trazer conteúdos relevantes para vocês. A gente tentou manter aqui o tempo todo uma desconexão do assunto atual que está rodando por todos os lugares. Por quê? Porque a gente não queria trazer para vocês mais coisas do mesmo, sabe? Então, a gente sabe que está todo mundo vivendo uma quarentena, ou pelo menos deveria estar vivendo aí de quarentena, trancado. A gente está aqui com a nossa filha. Esse foi o horário que a gente entendeu que daria certo para a gente fazer as lives. Na verdade, a gente sabe que esse horário é horrível. Só que, como no início da semana ainda a gente não estava em quarentena, a gente decidiu por esse horário que seria o horário que nós estaríamos dentro de casa juntos. E sem a Helena estaria na escola. Então, foi por isso que a gente decidiu esse horário de 1h15, a gente sabe que é horrível, mas aí a gente manteve mesmo estando em quarentena. E assim, eu quero agradecer a cada um de vocês que participaram ou das nossas lives ou lá do grupo. O grupo foi fantástico, o grupo está sendo fantástico. Ouvir o testemunho de vocês, o que está mudando na cabeça de vocês. E assim, não vai parar, tá? A gente só começou tudo isso. A nossa ideia agora, pelo menos uma vez por semana, a gente está distribuindo um conteúdo aqui através de vídeo, uma aula, alguma coisa. Ainda a gente vai ver se vai ser pelo Instagram, pelo YouTube, mas a gente quer sim, uma vez por semana, estar em contato aqui, trazendo mais assuntos sobre isso, falando mais sobre isso. E a gente está acabando de preparar nosso primeiro e-book, tá? A gente está construindo esse e-book. E a em nossa breve... ideia era mandar já para o pessoal do grupo hoje à noite. Isso. Mas essa semana não deu para acabar, porque com a Helena dentro de casa... Então, se você está lá no grupo, não saia do grupo antes de receber esse presente, que vai ser o e-book, tá? E a gente vai colocar esse e-book também disponível aí para vocês, com um e-book que a gente está preparando com conteúdo e com ação prática. Porque é assim que eu vejo que a gente muda de verdade. Não adianta nada a gente só ler, sabe? Conhecimento por conhecimento, a gente tem aos montes. Eu tenho certeza que, vou falar principalmente das mulheres, eu tenho certeza que todas as mulheres que estão aqui já leram no mínimo aí uns 2, 3 livros sobre relacionamento. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: o quanto que você já aplicou do que você aprendeu? É isso que vai gerar mudança, sabe? Então, a decisão ela tem que ser movida de uma mudança. A decisão ela tem que ser movida de uma ação. Só assim você, de fato, vai estar investindo na sua relação, no seu casamento, na sua família, para que isso mude. Então, fiquem com Deus. Obrigado por estarem com a gente, ter acompanhado tudo aqui. Esperem lá mais decisões lá. E a gente vai dar agora 2 desafios lá no grupo. Um, que é assistir um filme, e o outro, que é ler esse livro da autorresponsabilidade. Eu vou disponibilizar para vocês, vou colocar esse lá dentro do grupo. Então, o livro que a gente está indicando para vocês lerem, aproveita. Esse livro não é só sobre relacionamento. Esse livro vai mudar os seus aspectos de vida, que é o livro O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira, e o filme que a gente decidiu e que a gente colocou para vocês assistirem, O Quarto de Guerra, que é um filme fantástico, que fala um pouco dessa história do perdão. Então, é um desafio para vocês fazerem.
comunicação e perdão também, né? Ele fala ali do perdão. Mas é um desafio que a gente vai trazer para vocês fazerem já esse final de semana. Se puder fazer junto, façam junto. Se não puder fazer junto, faça cada um no seu tempo. Mas é importante que você faça e comece a aplicar tudo isso na sua relação. Beijo grande. Fiquem com Deus. Manda beijo. Manda beijo. E tchau. Tchau. Vou dormir?